Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós realmente acreditamos que todo domingo pode ser o primeiro domingo de alguém. Nós estamos aqui em Campinas, tem aproximadamente uns 5 anos, mas temos 4 anos de história desde que nós iniciamos a primeira celebração. E tem sido guerra atrás de guerra, luta atrás de luta e providência atrás de providência. Prazer sobre prazer, porque Deus está fazendo novas todas as coisas. Se você está conectado com a gente pela transmissão, seja agora ao vivo, seja adiante, quem sabe em outro momento que você vai acompanhar essa mensagem, quero dizer que é muito bom a gente testemunhar um grupo de voluntários, de membros que estão intencionalmente abrindo esse espaço para você conhecer um pouco mais daquilo que Jesus está fazendo em nós, entre nós, sabendo que há lugar na casa. Nós te esperamos aqui presencialmente também. Meu nome é Tiago Correia, sou pastor aqui na Multi e nós temos mais uma batalha hoje. A gente está desenvolvendo uma série de mensagens muito especial e a gente está muito grato, porque no meio de toda essa série de mensagens, em que nós estamos desafiando a igreja, por meio da palavra, a declarar guerra contra tudo aquilo que nos afasta de Deus e da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos o privilégio de celebrar batismos hoje, decisões. E é muito legal, porque isso tem tudo a ver com a carta aos Efésios. Porque o apóstolo Paulo escreve, aproximadamente 60, 63 depois de Cristo, para uma igreja que estava crescendo, uma igreja improvável numa grande cidade. E pessoas estavam tomando decisões. E à medida que essas pessoas estavam tomando decisões, o apóstolo Paulo identificou 4 demandas para que essas pessoas pudessem, de fato, declarar guerra. Ok? Nós temos visto, então, desde o início dessa série, que existem 4 grandes objetivos através da carta aos Efésios. Primeiro é conscientizar. O apóstolo Paulo oferece uma dose de informação, de verdade absoluta, concreta, para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de desconstruir pensamentos equivocados, convicções distorcidas, para que a partir dessa conscientização elas despertassem para tudo aquilo que está à disposição de cada um daqueles que colocou a fé em Jesus. Despertar. Não só despertar, o apóstolo Paulo escreveu Efésios para fortalecer, para equipar a igreja, para que ela pudesse, de fato, não viver como uma vítima diante de circunstâncias, desafios e frustrações, pressões, perseguições, mas sim crer que é possível lutar e lutar mais e melhor. Não na força do braço, mas de acordo com a palavra de Deus. Talvez você chegou aqui e você veio acompanhar o batismo de alguém que você ama, está pensando, acho que eu vim no dia errado, é o dia certo, mas é o dia errado, porque eu não peguei o início dessa série de mensagens, será que eu vou ficar boiando nas próximas 5 horas enquanto esse menino fala? Não, brincadeira. Ninguém vai colocar o pé no seu almoço. Mas, talvez você tenha essa preocupação, será que eu vou ficar boiando? E eu queria te desafiar a crer que há uma porção suficiente e relevante para todos nós nessa manhã. Ainda tem mais. E essa é a pegada da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo vai escrevendo, vai trazendo conscientização, vai despertando, ele vai fortalecendo, ele vai equipando, e parece que não chega no final, ainda tem mais. Grava isso no seu coração, ainda tem mais, tem sempre mais quando a gente se reúne em nome de Jesus para ouvir as palavras que são vivas. Sabe, não faz sentido iniciar essa mensagem sem olharmos mais uma vez para Efésios capítulo 6, versos 10 e um fragmento do versículo 13, que diz o seguinte: finalmente, você pode ler comigo? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé. É possível lutar mais e melhor e ter esperança de desfrutar de vitória em Cristo. Não de comprar um carro novo, não de ter uma casa própria. Nada desse lixo da teologia da prosperidade, mas tudo a respeito da vida que você foi criado para viver, mas que foi perdida, surrupiada pelo pecado. E Cristo vem para te conscientizar, Cristo vem para te despertar, Cristo vem para te fortalecer, Cristo vem
para te equipar. Ainda tem mais. Ainda tem mais. E eu preciso fazer uma pergunta que ela é muito importante para nós nessa manhã. Principalmente para aqueles que estão acompanhando essa série desde o início. Todas as mensagens estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, inclusive, graças à equipe de criatividade que tem trabalhado com muito amor. Você está preparado? O quão convicto você está de que você está preparado para lutar mais e melhor, não daqui 6 meses, mas amanhã, na segunda-feira, os desafios, quem sabe lutar para aproveitar e abraçar as oportunidades que Deus tem para você. O quão preparado você acha que está nessa manhã de domingo para declarar guerra, para lutar mais e para lutar melhor. É muito legal porque na carta aos Efésios, a gente percebe que o apóstolo Paulo o tempo todo está tentando lembrar a igreja que o conceito de se preparar está diretamente relacionado com o conceito da segurança. Preparação e segurança são conceitos interdependentes dentro da carta aos Efésios. Não tem uma preparação eficaz que não gere uma consciência de segurança para que você possa declarar guerra, lutar mais e lutar melhor. Pensar em preparação esbarra em segurança. Não dá para desassociar as duas coisas. Tem alguém se preparando para esse ano prestar vestibular? Está longe ainda. Mas a preparação sempre leva você a uma consciência de mais segurança. E enquanto eu preparava essa mensagem, em específico, e pensava nesses dois conceitos de preparação e segurança, eu me lembrei da época que eu estava aprendendo a andar de skate. E era muito legal porque eu morava num lugar assim que não era nada adequado para andar de skate. Tipo assim, se estacionasse, tinha que colocar um tijolo no carro para garantir que ele não ia descer. Então era muito íngreme. E aí eu lembro que eu descobri que no Shopping Dom Pedro tinha uma loja de skate, a antiga Tent Beach. Depois virou Overboard e agora virou uma loja de terno. Olha só. Mas atrás dessa loja tinha um complexo de rampas. Não era qualquer coisa, não. Tinha rampas muito legais lá, tinha um skate park fantástico. E eu descobri, cara, é só pagar a hora e eu vou lá. E eu estava aprendendo, eu comecei a me maravilhar. E eu fiquei me lembrando dessa época porque eu fui me desafiando cada vez mais. No início do skate park tinha algumas rampinhas bem discretas, sabe? A criançada ia às vezes com os pais, eles ficavam segurando a mão das crianças tal, e às vezes subia um marmanjo lá para tentar descer também, e era aquele clima tipo, não, aqui é para criançada, aqui é café com leite. Aí você ia avançando para dentro do complexo, e iam aparecendo outras rampas grandes tal. E eu lembro que eu fui me desafiando. Cada vez que eu ia lá, eu pensava o seguinte, eu quero aproveitar as oportunidades e abraçar novos desafios. E cada vez que eu pisava lá dentro, eu repensava o desafio que eu tinha feito para mim mesmo. E às vezes eu ficava ali naquela zona de conforto e tal. Mas eu resgatei uma memória, um vídeo desse skate park que eu queria mostrar para você, da época que eu andava por lá. Não repara a TechPix não, tá? A câmera da Xuxa. Não tem nenhum. Uou! Ô louco, que é isso, pastor? Só tem uma coisa, não era eu. Era o lugar. Mas eu recorri a essa filmagem porque tem um grande dilema. A insegurança, ela pode sabotar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E eu lembro que cada vez que eu olhava para essa rampa desse vídeo, eu pensava, na próxima eu desço. Na próxima, eu desço. Muitas vezes eu subi lá em cima, redundante, eu subi no topo da rampa e eu coloquei o skate, olhei para baixo. E tinha um detalhe interessante. Quando eu era menor, na escola, algumas pessoas descobriram que eu estava andando de skate. E aí começaram a colocar apelido em mim, começaram a dizer que eu não sabia de nada, que eu não ia conseguir fazer manobra, que eu não ia conseguir andar, que eu era poser, e etc, etc, etc.
E eu lembro que muitas vezes em que eu subia no topo da rampa e eu pensava em descer, esses pensamentos, eles vinham à minha mente. A minha forma de pensar afetava a forma de agir. Muitas vezes eu pensava o seguinte: não dá, não tem como. Isso não é para mim. Quem eu penso que eu sou para tentar descer nessa rampa? Vou voltar ali para a área do café com leite. Isso aconteceu várias vezes. E eu saía de lá frustrado, mas eu dizia assim: na próxima eu desço. Na próxima eu vou abraçar esse desafio. Na próxima. E adivinha só? Virou uma loja de terno. E eu perdi o time, perdi a oportunidade, porque a insegurança sabotou a minha forma de pensar e, por consequência, a minha forma de agir. E tem 3 áreas de insegurança que são comuns a todos nós, representados nesse auditório, e para você que também está na transmissão, no que se refere à nossa experiência humana. 3 áreas de muita insegurança. O nosso passado. Primeira área, o nosso passado. Até que ponto o que você fez pode definir quem você é, como você pensa e como você age? Até que ponto o que fizeram contra você pode definir quem você é, como você pensa e como você age? O seu presente. Até que ponto os desafios e as circunstâncias que se apresentam aqui e agora podem definir quem você é, como você pensa e como você age? E o futuro? Até que ponto as instabilidades internas do seu coração e a realidade instável da nossa sociedade, do mundo que nós vivemos, pode definir quem você é, como você pensa e como você age em direção ao futuro? O quão seguro você está nessa manhã em relação ao seu presente? O quão seguro você está em relação ao seu presente, considerando o seu passado e olhando para o futuro? O quão seguro você está? E é interessante porque Efésios foi escrito para resolver um dilema da igreja. O apóstolo Paulo identificou um dilema. E qual era o dilema? Muitas pessoas, à medida que estavam colocando a fé em Jesus, sendo batizadas, estavam começando a frequentar a comunidade dos que creem. Começaram por conta da cultura, por conta do sistema, que era uma referência de espiritualidade naquela época, naquele contexto, para aquelas pessoas, a pensar o seguinte: não, espiritualidade é muito legal, relação com Deus é muito legal, esse negócio de salvação é muito bacana. Ao mesmo tempo, é uma experiência pontual. A gente vai lá, faz uma oração, a gente diz que reconhece Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, a gente é batizado, a gente passa pelo batismo e a gente entra para esse negócio chamado a comunidade dos que creem. E é isso, resolvemos um grande problema na nossa vida, mas nada além disso. Parte da igreja naquela época estava tendo dificuldade de conceber salvação e espiritualidade da realidade prática, dos desafios, das pressões, dos dilemas de segunda a segunda. Era uma experiência de espiritualidade que estava refém das 4 paredes da igreja para algumas pessoas. E o apóstolo Paulo então vem conscientizando. Diante desse dilema, ele escreve a carta aos Efésios, porque ele precisa fazer essa carta aberta e sim, ensinar a igreja a ter o pensamento correto acerca da salvação. Vocês estão comigo? Olha só, em síntese, o apóstolo Paulo estava preocupado em mostrar que aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente crê sobre Jesus, não apenas pode, mas deve necessariamente assegurar, repete comigo, assegurar, sustentar, influenciar profundamente a nossa forma de pensar, que por sua vez é responsável pela nossa forma de agir. Posso te desafiar nessa manhã, como o apóstolo Paulo estava desafiando a comunidade dos que criam? Declare guerra contra a forma natural que você tem de pensar. Declare guerra em direção à forma instintiva que você tem de agir. Pastor, mas e eu? E eu que eu não sei ainda o que eu creio? Estou procurando resposta, estou aqui para acompanhar o batismo de alguém. Se por um lado
Para muitos de nós hoje há um desafio, porque há uma responsabilidade para nós abraçarmos, de declararmos guerra contra a forma natural que pensamos e a forma instintiva que agimos. Para outros aqui que estão em busca de resposta, não existe uma responsabilidade, existe uma oportunidade de ser exposto a uma nova forma de pensar, a uma nova forma de agir, que é possível em Cristo Jesus. Para alguns, a experiência hoje é de responsabilização, para outros é de oportunidade. Quero te convidar a abrir em Efésios capítulo 4 comigo, versos 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. Olha que interessante. O apóstolo Paulo vai dizer assim: com a autoridade do Senhor, não com a minha autoridade pessoal, com a autoridade de Jesus, eu lhes oriento, não vivam mais como os estrangeiros, que são levados por pensamentos inseguros, vazios, inúteis. A mente dessas pessoas está mergulhada na escuridão, não tem perspectiva. Essas pessoas, elas andam sem rumo, estão alienadas da vida que Deus dá, da identidade que Deus dá, da segurança da salvação que Deus oferece. Pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais, dos seus instintos, da sua forma de agir instintiva, da sua forma de pensar natural. E praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade. Seja conscientizado nessa manhã, existe uma verdade que é concreta e que pode mudar a forma como você pensa e como você age. Existe uma verdade. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, então livrem-se de sua antiga, declare guerra contra a sua antiga natureza, a sua forma natural de pensar. Declare guerra contra a sua forma instintiva de agir. Livrem-se do seu velho modo de viver, corrompido pelos seus instintos e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes, a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Revistam-se, o apóstolo Paulo diz, da nova natureza. Revistam-se da nova natureza criada para ser verdadeiramente, autenticamente justa e santa como Deus. Nós estamos diante de uma informação, de muitas orientações, que se de fato são verdade, podem mudar o jogo na forma como nós declaramos guerra, lutamos e alcançamos vitória. Posso te fazer 3 perguntas? Vocês me permitem? Claro, eu estou com o microfone. Não tem nem escolha. Primeira pergunta: se alguém que declara guerra contra a forma de pensar natural e contra a forma instintiva de agir, para refletir por um instante. Você é alguém que costuma declarar guerra contra a sua forma de pensar, talvez contra os seus sentimentos, que por mais verdadeiros que sejam, muitas vezes estão equivocados? Você costuma declarar guerra contra a sua forma instintiva de agir? Ou você diz assim: não, eu nasci assim mesmo, eu sou assim, que você não conhece minha mãe, minha avó, você não conhece os meus parentes, meus antepassados, está melhorando, mas ó, eu sou assim, paciência. Ou você é alguém que declara guerra contra a sua forma de pensar e a sua forma de agir? Segunda pergunta: se sim, com que frequência você declara guerra
contra a sua forma natural de pensar e a sua forma instintiva de agir. Terceira pergunta: qual a recorrência de vitória que você experimenta quando você declara guerras contra a sua forma de pensar natural e a sua forma instintiva de agir? O apóstolo Paulo, no decorrer de toda a carta, vai trazendo informações, orientações e vai ressaltando para nós recursos que estão à nossa disposição. E nós já vimos vários recursos até aqui, e hoje nós vamos olhar para Efésios capítulo 6, versos 17, que traz para nós um recurso fundamental para que a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir possam sim experimentar de uma segurança que nos leve a abraçar os desafios e a declarar guerra, lutando mais e lutando melhor. Você pode ler comigo a instrução do apóstolo Paulo? Usem a salvação como capacete. Usem a salvação como capacete. Algumas versões dizem, usem o capacete da salvação. E para quem não gosta muito de metáfora, fique tranquilo, porque nós vamos esmiuçar isso aqui e a gente vai chegar a uma oportunidade prática nessa manhã. O que é o capacete da salvação? Como é que a gente pode usar o capacete da salvação? Que diferença ele pode fazer no aspecto prático? Se isso não é só uma metáfora, se existe uma informação, uma orientação e um recurso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar posse e usar. Talvez, para quem já colocou a fé em Jesus, pessoas que são de outras igrejas, que talvez estejam entre nós hoje, talvez você que é líder da multi, voluntário da igreja, corra o risco de se desconectar agora. Você vai pensar assim, não, essa aí é fácil. Salvação? Não, eu já fui batizado. Salvação, eu já sei do que se trata. Então agora eu vou esperar para a gente fazer um aplauso de clube de golfe na hora que as pessoas entrarem no batistério. Essa aí é fácil, pastor. Salvação, eu já sei. Fui lá na igreja que eu frequentava, um negócio que chamava EBD, Escola Bíblica Dominical. E talvez você vai ser tentado a se desconectar da mensagem. Mas eu quero te dizer que tem algo a mais aqui. É muito interessante. Existe uma pergunta-chave na hora de nós observarmos o texto, interpretarmos o texto e aplicarmos o texto. Uma pergunta-chave que não pode ser desconsiderada. Por que razão o apóstolo Paulo, no final da carta, traz uma orientação que parece ser tão básica e que parece que está fora de ordem, no aspecto lógico, intuitivo, no final da carta, para colocar o capacete da salvação? Se é algo meramente relacionado ao fato de colocar a fé em Jesus ou não, e não que isso seja pouca coisa, a orientação está fora de lugar. Usem a salvação como capacete. No capítulo 6, você não sabe, está no final da carta, está na reta final. Usem o capacete da salvação, a salvação como capacete. E é interessante porque esse não é o único texto da Bíblia que traz essa informação, essa orientação. A gente tem um texto em Tessalonicenses, capítulo 5. Eu não vou projetar esse texto, mas se você quiser abrir e testar o seu conhecimento bíblico, o seu domínio das páginas da sua Bíblia, Tessalonicenses, capítulo 5, versos 6 a 8. E para quem tem celular, fica fácil. Tessalonicenses 5, 6 a 8. Olha que interessante. Portanto, fiquem atentos, não durmam, como as outras pessoas. Permaneçam atentos. Fiquem atentos, mas permaneçam atentos. Quase que uma instrução, uma orientação de guerra mesmo. Um soldado que está consciente das guerras, que não fica atento e que não permanece atento, corre perigo. Fiquem, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, que já colocamos a fé em Jesus, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Essa expressão também aparece, essa metáfora, no livro de Isaías, no Antigo Testamento. E é interessante, eu gosto de pensar no paralelo dessas metáforas, que estão dentro de uma metáfora mais ampla, que é a armadura do soldado romano, como uma obra de arte. O apóstolo Paulo,
de uma forma muito habilidosa. Ele está oferecendo de uma forma simples, através de uma metáfora que ela era conhecida pelos seus ouvintes. Era comum a vida diária das pessoas que estavam recebendo essa carta. Ele está explicando algo que é profundo, complexo, de uma forma muito simples e, ao mesmo tempo, profunda. E aí a gente vê que, num primeiro momento, uma obra de arte, por exemplo, desperta em nós algum nível de consciência imediato. Você vê um quadro, você fala, nossa, a natureza, uau! Você vê um outro quadro e você pensa, uma mulher fazendo uma pose estranha, uau! Toda obra de arte, seja uma pintura, seja uma poesia, tem o potencial de tirar de nós uma reação superficial, uma primeira experiência com a obra de arte. Agora, para a gente explicar e entender o sentido não básico, mas profundo de uma obra de arte, às vezes a gente se depara com livros, páginas. Tem um negócio, para quem estuda a Bíblia, que chama comentário bíblico. O teólogo pega um versículo e ele escreve um calhamaço sobre um versículo. Muitas vezes a nossa leitura bíblica, ela é como um apreciador de arte que não se aprofunda. Ah, entendi, o capacete da salvação, colocar a fé em Jesus, tá, legal, bacana. Mas tem algo a mais nesse texto. Tem algo a mais dentro desse contexto que não pode ser desconsiderado. E se essa informação, essa orientação e essa metáfora não aparece só em Efésios, mas em outros textos do Antigo e também no Novo Testamento, ela é digna da nossa atenção nessa manhã. É digna da sua atenção que já colocou a fé em Jesus. É digna da sua atenção que não sabe do que eu estou falando. Quem é Efésios? Talvez você esteja se perguntando. E está tudo bem, você está no lugar certo. Graças a Deus, porque nós temos a oportunidade de ler a palavra, explicar a palavra e desafiar as pessoas a aplicarem a palavra. Agora, vamos se colocar nesse lugar de quem não está apreciando só em nível superficial. Eu quero te convidar a olhar para o verso 17 de uma forma bem mais profunda. Então, olha comigo o verso 17. Primeira coisa, essa metáfora envolve um símbolo. O capacete do soldado romano. Então usem a salvação como capacete. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu um capacete de um soldado romano? No carnaval, pastor, eu estava lá. Não é bem por aí. Para nós, esse símbolo ele não é natural. A gente não esbarra com um soldado romano quando a gente sai de casa e vai trabalhar. Mas os ouvintes do apóstolo Paulo, os leitores da carta aos Efésios, sabiam exatamente o que ele estava querendo dizer, no aspecto prático, acerca dessa orientação. Coloquem a salvação como capacete, porque ele está usando a metáfora mais ampla da armadura do soldado romano. Então a gente precisa saber que capacete é esse. Como é que as pessoas naquele período conseguiam assimilar, no nível mais profundo e prático, a função de um capacete. E depois de me debruçar muito, foram horas de estudo, eu achei as duas principais funções de um capacete romano. E eu trouxe, inclusive, uma foto de um soldado com um capacete romano, e é óbvio que é IA. Mas eu me debrucei e falei, nós não podemos sair dessa celebração sem ter consciência das duas principais funções. E eu fui atrás. E pasmem. Vocês estão comigo? Pasmem. Olha a primeira função do capacete do soldado romano. Segurança. Segurança. É interessante porque usar um capacete é relevante, mas não é natural. Lembra que eu falei da época que eu andava de skate? Eu não contei o pedacinho da primeira história que eu tive lá naquela rampa. Eu cheguei, na hora que eu estava para entrar na loja, os meus pais tinham amarrado travesseiro em mim, colocado todas as paradas em mim, sabe aquele negócio de pai e mãe? Falei, nossa, eu vou passar a maior vergonha na rampa. Eu vou andar sem nada mesmo, sem capacete, sem joelheira. Eu vou só com o meu skate, como se eu fosse um skatista das ruas.
Tá vendo? Por isso que eu ganhei apelido na escola. Muito poser. Mas aí, eu lembro que eu estava entrando na rampa, eu tirei as coisas, falei, que nada, não preciso de nada disso aqui não. Guardei na mochila, coloquei no armário. Na hora que eu estava entrando, alguém disse para mim assim, ô menino, não pode não. Você está ficando doido? Como é que tu vai andar se você não está seguro? Como é que você vai abraçar os novos desafios das rampas se você não está seguro? E é óbvio que eu sabia, lá no fundo, que usar o capacete era relevante, mas para muitos de nós não é natural. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam usar sim. Tem que colocar o capacete, assim como o soldado romano olhava para esse recurso não como opcional, mas como necessário na vida diária. Você precisa de um capacete, você precisa de proteção. Segunda função, essa aqui, ela é mais legal. Identificação. O capacete romano, ele, assim como vocês viram na foto, tinha alguns detalhes no capacete, inclusive uma crista, quase que de galo, que variava de tamanho. Então, o soldado, ele recebia esse capacete para o serviço, para as guerras, para as lutas. E não era apenas um capacete com uma função prática no aspecto apenas da proteção, mas também da identificação. Dependendo dos detalhes, nas nuances desse capacete, a patente do soldado mudava. E as pessoas olhavam para o soldado por conta do seu capacete e já identificavam. Esse soldado tem essa função. Tem essa função por causa da sua identidade. Então a segunda função tem relação com identificação. Não só no aspecto da patente, mas também no aspecto geral do agrupamento. Então, o capacete servia para proteção, para identificação no aspecto geral, enquanto agrupamento de soldados, mas também do ponto de vista pessoal. A identificação do soldado, da sua patente. Percebe que as coisas estão ficando cada vez mais práticas. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam estar seguros na sua forma de pensar e na sua forma de agir. Principalmente a partir da identidade de vocês em Cristo. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele está preocupado em despertar a consciência em relação à segurança e à identidade. Imagina um soldado que não tem segurança para agir. Não sabe para onde ir, não sabe o que pode fazer, não sabe qual é a sua área de atuação. Um soldado que não sabe, olhando ao seu entorno, distinguir quem é inimigo e quem é do próprio pelotão, do próprio agrupamento. O apóstolo Paulo está dizendo, a salvação, enquanto recurso, ela gera em nós uma segurança que ela não é só de acalento da alma, uma paz interna, não. É uma paz proativa, uma segurança que te coloca no lugar de atuação de acordo com o propósito e a vontade de Deus, em que você sabe quem você é, porque você descobriu quem Jesus é, e desse ponto em diante você sabe, existe um propósito para você, que é viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica, e você precisa declarar guerra, para que a sua forma natural de pensar e a sua forma instintiva não gere inseguranças que te furtem, que te privem de declarar guerra e de viver para a glória de Deus. Consciência de segurança e de identidade. Considera comigo o seguinte: consciência de segurança e de identidade afetam e determinam a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente luta, com quem a gente luta, contra o quê, contra quem a gente se posiciona. Então a gente já zerou esse aspecto do símbolo do capacete. Mas o verso 17, ele não tem apenas a menção do capacete. Ele fala também sobre a salvação. Num Brasil como o nosso, e num auditório tão plural como o nosso, o meu papel como pastor é não supor que todos estão na mesma página. Nunca. Eu gosto de uma história de um grande teólogo. Ele foi pregar na formatura do seminário e todos os alunos ali já estavam preparados para ir para as suas respectivas igrejas pastorear. O grande dia, depois de 5 anos praticamente estudando teologia,
era o momento da festa. Eles iriam ser direcionados para suas respectivas igrejas para declarar guerra, para lutar mais, para lutar melhor, para cuidar do rebanho. E aí tinha uma grande expectativa, porque esse teólogo, ele iria pregar e estava todo mundo com muita expectativa mesmo. Nossa, que legal, a gente vai ter a oportunidade de ouvir o fulano de tal, ele vai pregar. E quando ele chega lá, ele prega João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o desconforto no auditório da formatura era notável. Como assim? Cara, ele certamente não preparou uma outra mensagem. Ele pegou alguma coisa da gaveta lá, qualquer coisa para pregar. Porque não faz o menor sentido. Todo mundo aqui estudou a Bíblia. Todo mundo aqui está indo pastorear. Todo mundo aqui, sabe, é o super saiyajin da teologia. E aí a gente está ouvindo João 3,16. E esse teólogo prega com uma simplicidade, sem supor nada. E ele desafia. E no final ele ainda faz um apelo. Você imagina o desconforto? Não, mas eu estou indo pastorear. Como é que esse cara está fazendo um apelo no final da formatura? E para surpresa de muitos, o aluno que se destacou durante todo o período cai em si, reconhece os seus pecados e corre desesperadamente para frente. Aonde o teólogo estava, ele se dobra e começa a pedir por misericórdia, dizendo: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E sabe, no nosso Brasil nós temos muitas concepções equivocadas e ensinos incompletos sobre a salvação. E se a gente quer chegar num lugar prático sobre o que significa colocar o capacete da salvação, nós precisamos colocar todo mundo na mesma página hoje sobre o que é salvação, não na minha perspectiva, não na perspectiva da Multi enquanto igreja local, não na perspectiva da rede de igrejas da qual a gente faz parte, mas da perspectiva bíblica. Posso ouvir um amém? Amém! Porque a perspectiva bíblica é a perspectiva de Deus. E sabe, a perspectiva de Deus tem relação com essa expressão no grego, que diz respeito a livramento. Salvação é livramento. Mas sabe que é muito engraçado? Na nossa cultura ocidental, a gente pensa em livramento como um livramento pontual. Mas na concepção bíblica, considerando o contexto desse texto e o contexto amplo de toda a teologia acerca da salvação, livramento não é um tipo de ação pontual. É um tipo de ação que tem um ponto de partida. Salvação é uma experiência que não é pontual. Lembra? Dentro da igreja aos Efésios, eles estavam olhando para o batismo como uma experiência. Eles estavam olhando para esse negócio de salvação, de espiritualidade, como uma experiência pontual. E o apóstolo Paulo está dizendo: não, coloquem o capacete da salvação, porque salvação é livramento que tem um ponto de partida, mas que não é necessariamente pontual. Quer ver uma coisa? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, olha a beleza das histórias que nós temos que apontam de uma forma muito específica para a definição de salvação como livramento, como um ponto de partida. Deus envia Moisés para salvar o povo no Egito. E Deus, com seu braço forte, ele então livra o povo de Israel do faraó. Então é o ponto de partida da salvação naquele período do Antigo Testamento, mas que serve para nós como uma pedagogia para entendermos salvação no tempo que nós vivemos também. Então Deus salva o povo do Egito. É o ponto de partida do livramento. Mas ele diz: marchem. Agora vocês precisam peregrinar. E aí a gente vê claramente Deus livrando o povo de experiência em experiência, sustentando o povo durante a peregrinação, enquanto eles ainda não tinham chegado na terra prometida. Não só isso, eles são livres ao entrar na terra prometida, ao chegar no lugar do descanso e do cultivo de todas as promessas que Deus tinha feito. E essa imagem precisa estar no nosso coração, ao colocarmos a fé em Jesus. É só o ponto de partida, é só a matrícula. É só a matrícula, é só o ponto de partida. E aí eu sou livre dos meus pecados. Eu sou livre do poder dos pecados.
Romanos vai dizer que nós não somos mais escravos da nossa forma natural de pensar, nem da nossa forma instintiva de agir, mas de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então nós somos livres e perdoados, mas nós também somos livres dentro de um processo que se chama santificação. E também nós olhamos para o futuro com a esperança da terra prometida. Olha que interessante. A gente tem então 3 dimensões da salvação, porque ela não é estática, ela é dinâmica, ela é viva. A justificação. Jesus fez algo por nós, que nós não poderíamos fazer. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que nos separava de Deus, do Criador. E isso imputa a justiça de Deus em nós, do Cristo que foi morto no nosso lugar. E aí, quando Deus olha para alguém que colocou a fé em Jesus, Ele vê a justiça de Jesus e não necessariamente os pecados de quem colocou a fé em Jesus. Então, a justificação. A gente pode olhar para o nosso passado, se nós colocamos a fé em Jesus, com segurança. Jesus viveu a vida perfeita que eu não poderia viver. E Ele pagou o preço pelos pecados que deveriam ser a causa, o motivo da minha morte e da minha separação eterna de Deus. Mas olha, eu fui justificado, eu fui feito justo quando eu coloquei a fé em Jesus. Eu fui livre. Livre da pena do pecado. Mas a gente tem uma segunda dimensão, que é a santificação, diz respeito ao presente. Você não é perfeito. Santidade não tem relação necessária com perfeição, mas com amadurecimento e transformação de glória em glória, de bondade em bondade. Se a palavra diz que é possível, sim, seremos livres enquanto peregrinamos aqui e agora, e o nosso passado não pode se impor sobre o nosso presente, nos obstruindo do futuro, porque a terceira dimensão é a glorificação. A gente é livre para crer que no futuro toda lágrima será enxugada dos nossos olhos e a presença do pecado já não atuará na nossa forma de pensar natural e na nossa forma de agir instintiva, porque o pecado e a morte terão sido vencidos para sempre. Sabe, aqui pode ser que você está imaginando que é um ensino denso, teológico, justificação, nossa, não posso esquecer isso, justificação, santificação, glorificação. Pensa no seu passado, no seu presente e no seu futuro, nas áreas de maior insegurança que, de maneira recorrente, tentam sabotar a forma como você declara guerra, se é que você declara, como você luta e para onde você avança. Justificação, santificação, glorificação, passado, presente, futuro. Então, em última instância, como a Gabi, a nossa host hoje, compartilhou. Você pode ler comigo? Salvação autêntica é um fato, é um processo, é uma garantia, um livramento que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Posso te fazer a pergunta de $1 milhão? Você está seguro da sua salvação? Você tem segurança que se expressa na forma como você pensa e na forma como você age para declarar guerra, para lutar mais e melhor com a alegria e a disposição da salvação que está alicerçada no Cristo, que te deu uma nova identidade e uma patente. O quão seguro você está de que se o seu coração parar de bater, nesse domingo, misericórdia, você encontrará com Deus. E ouvirá das palavras do próprio Cristo, servo bom e fiel. Lutou o bom combate. Entre na terra prometida, entre no descanso. O quão seguro você está da sua relação com Deus. O quão seguro você está da sua salvação. Sabe, a gente tem 2 problemas quando a gente começa a pensar sobre segurança da salvação. O primeiro é que tem muita gente que está seguro, mas é uma falsa convicção. É uma segurança religiosa, do tipo, não, lógico que eu sou salvo.
Eu fiz uma oração. Alguém falou comigo desse negócio de eu estou indo na multidão, sabe? 1 ano. Estou salvo. Nossa, deixei de ir para um monte de lugar para vir aqui. Não, eu leio a Bíblia. Eu oro. Não, eu ajudo na igreja, às vezes, com os meus recursos. Tem gente que desfruta de uma falsa convicção. E Jesus, no seu tempo, usou toda a oportunidade que ele tinha para chacoalhar as falsas convicções dos religiosos. Porque essa pergunta é a mais importante da sua vida, da sua experiência de vida, que chegará ao fim em breve. Você precisa transicionar, peregrinar com a certeza, com a segurança de que você foi salvo, de que você está sendo salvo e que você será salvo. Como está a sua segurança nessa manhã? Agora, nós temos um outro problema. O outro problema é que muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre isso, tem gente que foi salvo de verdade, que está sendo salvo e que será salvo, mas entra numa paranoia. E por falta de ensino e de fundamentação bíblica, começa a questionar a sua própria segurança, a eficácia da obra da cruz. E se cai num pecado específico, já fica paralisado, congela, ao invés de correr para Deus, corre de Deus, se esconde, espera um tempinho. E muitas pessoas sofrem da falta de insegurança que as paralisam de desfrutar das informações, de colocar em prática as orientações e se apropriar dos recursos de quem foi salvo. E nós precisamos, como igreja, a cada semana, a cada mês, a cada semestre, não se conformar com essas duas inseguranças entre nós, não supondo que está todo mundo bem porque estamos cheirosos dentro da igreja no domingo pela manhã. O quão seguro você está da sua experiência de fé, da sua relação com Deus, da sua salvação. Tem como saber, Tiago? Sim, só por via das dúvidas, porque agora você implantou a dúvida no meu coração, como é que eu vou para casa? Tem como saber se eu fui salvo, se eu estou sendo salvo, e se eu será salvo? Tem alguma forma de eu, voltar para casa, fazer o dever de casa e chegar com... Não, peraí. Era só um sentimento equivocado. Não, pera lá. Eu fui salvo. Não, eu vejo sinais. Eu estou sendo salvo. Eu serei salvo. Tem alguma maneira, pastor? Pelo amor de Deus, não me deixe embora sem saber se tem uma forma de descobrir se eu estou seguro ou não. E eu preciso dizer, tem uma forma que depende do uso de pronomes possessivos. Para quem é ruim de gramática, lascou, estou no inferno. Calma. Olha que interessante a citação de Martinho Lutero. A vida de quem verdadeiramente foi salvo consiste em pronomes possessivos. Olha que legal. Uma coisa é dizer, Jesus é Senhor. O próprio Jesus disse que muitos no final dirão, chamei o Senhor de Senhor. E Jesus vai dizer, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Martinho Lutero vai dizer, uma coisa é dizer, Jesus é Senhor. Outra coisa é dizer com propriedade, Jesus é o meu Senhor. Dizer com propriedade demanda uma análise acerca da forma como você vive, do ponto de partida da sua salvação. Se você chama Jesus de seu Senhor, se você usa o pronome possessivo e ele pode ser percebido na sua experiência de vida, você está seguro. O credo mais antigo da igreja é esse. Olha que simples. Jesus é o meu Senhor. O credo mais descomplica. Jesus é o meu Senhor. Isso pode ser observado na minha vida, na minha relação com Ele, na forma como eu cumpro a minha missão. Pronomes possessivos. Quando a nossa segurança está alicerçada nessa salvação que cobre o nosso passado, sustenta o nosso presente e nos aponta com esperança para o futuro, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir passa a ter o filtro do que Jesus pensa, do que Jesus quer. Qual é a expectativa do Cristo para a minha vida revelada nas Escrituras? Eu não quero viver alienado, eu quero viver como quem diz, Jesus
é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. O que a gente tem aqui pode ser expresso através do símbolo de uma aliança. Dizer Jesus é meu Senhor é o equivalente a dizer eu estou num relacionamento de aliança com o meu Senhor, com o meu Salvador. Aliança essa que não é sustentada pela minha performance religiosa, mas que é sustentada pela performance do Cristo na cruz do Calvário. E em toda a vida perfeita que Ele viveu antes de se sacrificar por amor a muitos. Sabe, gente, eu estou casado há alguns anos, eu não vou arriscar dizer quantos porque minha esposa está aqui. Mas eu estou casado há alguns anos. Como é poderoso um homem bem resolvido com a sua mulher. Como é poderoso um homem que vive desfrutando de uma aliança que muda a sua forma de pensar, não mais como um menino, mas agora como homem, que tem uma nova identidade, que não é mais de solteiro, mas de alguém que foi amado, alguém que está agora comprometido. Há poder num homem seguro, há poder numa mulher segura, alguém que vive uma relação de aliança. E se isso é verdade, aqui agora, no tempo que a gente vive, nas nossas relações humanas, quanto mais na aliança com o Criador, por meio da fé em Jesus. Jesus sustenta a nossa aliança. E essa aliança, ela deve mudar a nossa mente. O processo pelo qual a nossa mente muda é o arrependimento, no processo de conversão, santificação, até a glorificação. Quando você coloca uma aliança no dedo, você tem que lavar a louça, irmão. Deixa eu te falar isso. Mandar real, lava a louça em casa. Cuida da sua esposa, provê para ela, ama os seus filhos, esquece o videogame por um período. Vai, porque agora você tem uma aliança. E da mesma forma o apóstolo Paulo está tentando despertar os cristãos, dizendo, olha, vocês precisam colocar o capacete da salvação, porque a salvação é um livramento que tem um ponto de partida, mas que envolve um processo e aponta para uma consumação. E quem está seguro da salvação tem uma nova identidade, que estabelece um novo começo, um novo processo e uma esperança eterna. Isso é incrível. Olha que interessante, os nossos pensamentos, eles não têm poder. Isso é teologia ruim. Teologia boa é considerar que apesar deles não terem poder, eles geram consequências reais, porque o nosso corpo, as nossas ações seguem a direção dos nossos pensamentos mais intensos e mais recorrentes. O quão seguro você está da sua relação com Deus? O quão seguro você está da sua salvação? 2 Coríntios 10, verso 5, eu não vou projetar, diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O quão seguro você está para declarar guerra contra a sua forma natural de pensar e a sua forma instintiva de agir? Eu quero fazer 3 apelos nessa manhã de domingo. Queria te convidar a fechar os seus olhos e a fazer uma análise pessoal. Primeiro apelo: talvez você aqui entrou com uma insegurança significativa na forma como você pensa sobre si mesmo. E a resposta não está em fortalecer a forma como você pensa a seu próprio respeito. A resposta está em olhar para Jesus. Se você estiver em Cristo, você pode ter a forma certa de pensar e de agir. Você pode pensar diferente sobre quem você é. Talvez eu esteja descrevendo a insegurança que está no seu coração nessa manhã. E você precisa olhar para Cristo, para que você olhe para si mesmo com a perspectiva de Deus, que vê quem foi justificado, quem está sendo santificado e quem será glorificado. Segundo apelo: talvez nessa manhã você precisa pensar diferente acerca da forma como você está vivendo. Quem sabe, salvo e ao mesmo tempo flertando
como quem não é um soldado, como quem não tem uma missão, como quem não tem um propósito, como quem anda alienado. Viva por Cristo. Se você está em Cristo, viva por Cristo. Terceiro apelo: pense diferente sobre o que você está deixando de fazer por insegurança. Talvez você está deixando de dar o próximo passo e ser batizado por insegurança. E nessa manhã você foi encorajado a pensar que Cristo está te esperando e o caminho foi aberto. E nada pode te separar do amor de Deus. E você pode tomar essa decisão. Senhor, som dos nossos corações, nos ajuda hoje a tomar as decisões certas enquanto é tempo. Nos ajuda a ter um novo ponto de partida daqui em diante, como o apóstolo Paulo diz: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e no seu grande poder. Daqui em diante, sejam fortalecidos no Senhor e no seu grande poder. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito possa agir em nós, no nosso meio, nesse período após a exposição da palavra, para que cada pessoa possa tomar a decisão que lhe compete e declarar a guerra que deve ser travada, lutar mais e lutar melhor em Cristo, por Cristo. Eu gosto de uma história de um bebê elefante que foi amarrado num poste pelo seu criador, com a intenção dele não fugir. E o bebê elefante tentava, e ele não conseguia sair do lugar. O tempo passa, e o que acontece é que, aos poucos, o criador do elefante começa a tirar as amarras. Mas ele estava tão condicionado, como um elefante que não poderia dar o próximo passo, que ele já nem tenta mais. E eu quero orar nessa manhã, para que você mude o seu pensamento, para que a sua forma de agir possa ser também redimida. Porque quem sabe o seu maior problema nessa manhã não tem relação com a sua performance, com o que você faz ou deixa de fazer, mas com a forma como você pensa. Deixe que o Espírito renove a forma como você pensa. Deus, por favor, liberdade entre nós. Onde o Espírito de Jesus está, certamente há liberdade. Não somos constrangidos, mas nos lançamos. Não somos empurrados, mas corremos como quem vê o alvo. Não como quem já alcançou, mas como quem continua. E eu oro, Deus, para que toda medida de pensamento equivocado seja desfeito por meio da exposição da Tua palavra, que foi declarada nessa manhã. E que ao som dos batismos, e que ao som dos testemunhos, nessa manhã, novas decisões sejam tomadas. Que a igreja cresça nessa manhã. Que o corpo, que o organismo de Jesus cresça, se desenvolva nessa manhã. É a nossa oração, não na nossa autoridade, mas como o apóstolo Paulo diz, na autoridade do Senhor. Vivam vidas novas. Essa é a nossa oração e a nossa convicção em Cristo. Amém.